Ontem eu vi uma entrevista do Ronaldo Fenômeno e ele estava dizendo que se ele soubesse o que ele sabe hoje, na época que ele jogava futebol, a carreira dele teria sido muito diferente, porque ele teria treinado diferente. Ele estava explicando que na época ele treinava treinos de corridas muito longas, né? Porque na época a preparação física dos jogadores focava muito na distância e que, pro caso dele, ele deveria na verdade ter focado muito mais em treino de força e de potência, focando em corridas curtas, por exemplo, e não em treinos longos, imagina, de muitas horas correndo. Segundo ele, inclusive a preparação pode ter influenciado ali nas lesões que ele teve. E se na época ele tivesse o conhecimento que ele tem agora, ele teria focado numa preparação totalmente específica, voltada só para as necessidades dele. Agora imagina isso, cara. Um dos maiores jogadores de futebol da história teve a sua carreira atrapalhada porque ele não tinha esse tipo de conhecimento, por falta de foco naquilo que ele realmente precisava. Isso parece ter sido falta de conhecimento, não é? Afinal de contas, quem é que negaria uma preparação especial, específica para o fenômeno se ele pedisse? Mas outros fenômenos do esporte tiveram mais sorte do que ele. O Novak Djokovic, por exemplo, do tênis, que é um dos maiores campeões do esporte de todos os tempos também, passou por uma fase super difícil também no tênis porque ele sentia muita fadiga. Durante algum período ele sentia muita fadiga no jogo. E aí, quando ele foi ao médico, ele descobriu que ele tinha intolerância ao glúten. A partir de então, ele mudou toda a dieta dele, toda a preparação. Se você vive em outro planeta, nunca ouviu falar do Djokovic, ele se transformou num cara praticamente imbatível no tênis. Durante muitos anos, muito pouca gente conseguia bater de frente com o Djokovic. Mas essa mudança só aconteceu porque ele focou em autoconhecimento. Para mudar da versão fadigada para aquela versão quase imbatível, ele primeiro procurou se conhecer e aí então ele trabalhou naquilo que ele tinha descoberto. O cara tinha muito talento, ele estava entre os melhores do mundo, cara. E é claro que ele trabalhava muito duro, ele estava ali na elite do esporte, então ele precisava se esforçar muito para jogar com os melhores. Mas ele só se tornou imparável depois que ele realmente descobriu o que funcionava para ele, depois que ele decidiu se conhecer. E você aí achando que só talento resolve, né? Resolve nada, rapaz. Vai nessa aí de que trabalho duro resolve tudo. Burro de carga trabalha duro pra caramba, viu? Talento e esforço, o Ronaldo Fenômeno tinha também. Só que faltou o autoconhecimento que o Djokovic utilizou para se tornar praticamente imparável. E você pode fazer isso por si mesmo. Você é o seu investimento mais valioso. Então invista em autoconhecimento, faça o teste DISC da Findu. Você ainda não conhece o teste DISC da Findu? Tá bom. Então vamos lá. A Findu oferece um teste DISC claro, objetivo e acessível a qualquer pessoa. O DISC é a metodologia mais utilizada no mundo inteiro para entender o comportamento humano. Até a NASA confia nele. E na Findu o teste é totalmente online, rápido e super simples. E além disso, você recebe um relatório detalhado com o seu resultado imediatamente. E com esse conhecimento em mãos, você fica sabendo como o seu comportamento pode te impulsionar nos seus relacionamentos, na sua carreira, na sua comunicação com as outras pessoas e ainda muito mais. Acesse o link que eu tô deixando aqui na descrição, vai lá na Findu e faz o seu teste. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito a se conhecer melhor e a transformar a sua vida da maneira que você quiser. Além do Djokovic, outras lendas do esporte, como o Tom Brady, por exemplo, focaram em se conhecer melhor e desenvolver um método de preparação completamente focado nas necessidades específicas, né? E eles optaram por fazer isso ao invés de seguir aqueles métodos mais tradicionais, mais comumente usados, né? O Tom Brady, por exemplo, ao invés de focar em treinos de musculação e de força, que são muito tradicionais ali, né, dentro do futebol americano, focou numa preparação que focava em flexibilidade, resistência e força isométrica. E esse treinamento específico fez com que ele se transformasse simplesmente no maior jogador da história do futebol americano. Ele é o único cara campeão 7 vezes do Super Bowl e foi 5 vezes considerado o MVP. E observa, cara, ele focou no que ele precisava. Ele não ficou olhando no que todo mundo fazia e fez a mesma coisa. Ele foi procurar entender como ele era, entender os pontos fortes dele e focar em desenvolver isso. O Tom Brady se aposentou com 45 anos de idade em 2023. Ele é considerado o maior jogador da história da NFL. Você consegue imaginar chegar aos 45 anos de idade performando em alto nível num esporte como o futebol americano, cara? O cara é diferente e ele sabia disso. Ele sabia que ele era diferente e ele decidiu focar no que importava para ele, não no que todo mundo fazia. E só para você entender, ele focou tanto nisso, ele aprimorou tanto esse sistema de preparação que se transformou num sistema que hoje ele oferece para outros atletas. Quando você foca em se conhecer, explorar seus talentos e trabalhar no que você encontrou, esse tipo de coisa acontece. Então para de perder o seu tempo, vai lá na Findu e faz o seu teste. E começa de vez essa transformação que a sua vida precisa. A gente se vê no vídeo 136, um abraço e tchau, tchau.